Olá, olá, alunos do primeiro período do curso de Direito da Faculdade de Nova Serrana, da FANS, e de nossa disciplina Teoria Geral do Direito. Sejam muito bem-vindos aos nossos estudos de hoje, quando abordaremos o conteúdo e os elementos de uma forma sintética sobre capacidade, legalidade, legitimidade, responsabilidade e dever. E por que esses conteúdos serão abordados de uma forma sintética ou básica? Porque todo este conteúdo, ele será objeto de estudo das demais disciplinas durante o nosso curso. Quais essas disciplinas? Eles serão abordados pelos professores de Direito Constitucional, de Direito Civil, Direito Processual, Filosofia e Sociologia. Então, neste momento, nos cabe esta abordagem mais sintética, básica. Nós vamos iniciar pelo elemento legalidade. O que é a legalidade? No campo do direito, a legalidade, ela faz referência à lei, à norma, à sua forma de criação, como que essa lei, ela vai ser inserida no mundo jurídico. A lei, ela traz a segurança tanto para o indivíduo como para a sociedade. O objetivo da norma é este, é trazer a segurança para que haja uma harmonização social, para que a sociedade possa viver em harmonia. Este é o objetivo primordial da lei, que vai limitar tanto os atos do Estado, como também comportamentos. Então, a partir desta limitação é que busca-se a harmonização social. Então, a legalidade no campo de estudo do direito, ela faz referência a essa norma, que a norma, a forma como ela será criada, como será o seu nascedor, e ela tem que obedecer, a legalidade, ela obedece a este procedimento, a estes procedimentos que são específicos dentro da norma constitucional. A vontade, a lei, ela nasce da vontade do indivíduo, da vontade de um poder soberano. Então, a legalidade, ela tem esse conceito básico, faz referência à norma, faz referência à lei e a possibilidade de segurança, a segurança que a legalidade e a norma traz para o comportamento e para a convivência social. A nossa Constituição, ela tem no seu texto, ela já traz no seu texto o princípio da legalidade, que dá origem a essa legalidade. Quando ela expressa no artigo 5º que assegura que a ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, no artigo 5º, no seu inciso 2º, já está assegurado o princípio da legalidade. E a legitimidade? A legitimidade, ela significa o quê? Ela significa que a qualidade de fazer o que é certo, de fazer o que é correto. A legitimidade, ela considera o que é correto. O que está correto é o que deve ser feito. A legitimidade, então, o que ela faz? Ela define a qualidade da norma. A legitimidade, ela vai definir a sua aceitação na realidade social. Como que será a sua aceitação? Enquanto a legalidade, ela diz respeito à forma da norma, a formatação da norma, a legitimidade, ela vai definir a realidade da norma.
O que seria? Como é a real aceitação da norma no contexto social. E a legitimação? O que seria legitimação? A legitimação é a aptidão para reivindicar o direito garantido pela norma. Então, seria essa legitimidade individual para buscar um direito ameaçado ou um direito lesado. A legitimação, ela está ligada à condição da ação. O que quer dizer isso? Que para reivindicar um direito judicialmente, o autor da ação, ele deve demonstrar ao juiz que ele é o titular daquele direito, ou suposto titular daquele direito. E também apresentar ao juiz que o réu ou a parte a parte passiva da ação é supostamente o devedor daquele direito ameaçado ou daquele direito lesado. Então, nós teremos aí a legitimação como a legitimidade de buscar a tutela jurisdicional para determinado direito ameaçado ou direito lesado. E o dever? O que é o dever? Dever é o que se deve fazer. Como nós devemos agir? O que tem que ser feito? É a imposição colocada pela norma. É o dever de agir. A norma impõe a obrigação. A norma, ela impõe esse dever. E o não cumprimento desse dever está sujeito a uma sanção. Então, esse dever, essa prestação a ser cumprida, essa prestação, quando nós temos um conceito mais abrangente, essa prestação a ser cumprida, ela poderá ser tanto jurídica, como social, constitucional, institucional. Então, cada pessoa tem aquele papel a ser desempenhado dentro do contexto social e de acordo com o que ela precisa fazer, o que ela deve fazer. Este é o dever. E a responsabilidade? A responsabilidade é uma capacidade de consciência, é a capacidade de consciência do que faz. O que quer dizer isso? Quer dizer que é o dever de assumir uma responsabilidade perante algo, alguém ou alguma coisa e de responder efetivamente sobre os efeitos daquele ato, daquela responsabilidade assumida. Há um exemplo disso, nós podemos trazer o exemplo, um acidente de automóvel. Se eu sou o proprietário de um automóvel e eu empresto este automóvel para alguém e ocorre um acidente, eu terei uma responsabilização sobre aquele ato que foi praticado por uma terceira pessoa, pelo fato de assumir uma responsabilidade sobre aquela coisa, que é o carro. Ela me gera uma responsabilidade e um efeito. Um outro exemplo que nós podemos utilizar também para esse nosso estudo seria o dano que um funcionário causa a terceiro. Então, a responsabilização a responsabilidade daquela empresa sobre o ato do terceiro. Então, a minha responsabilidade é essa capacidade de que eu assumo sobre determinada coisa ou sobre determinada pessoa. Eu tenho uma responsabilidade sobre o meu filho menor. Então, se ele pratica algum ato danoso que cause dano a alguém, eu serei responsabilizada por isso. Então, não é só
somente a responsabilidade, ela não está afeta somente a aquela pessoa, mas ao ato praticado pela pessoa, mas também o ato praticado por um terceiro. E quanto à competência? Competência significa conhecimento ou uma aptidão para o exercício de determinado cargo, determinada função ou para o desempenho de determinada tarefa. No campo jurídico, a competência indica uma responsabilidade e uma legitimidade para a prática de determinados atos. A exemplo disso, nós temos inclusive um jargão, né, popular que fala o seguinte: quem não tem competência não se estabelece. O que isso quer dizer? Que aquela pessoa que não tem o atributo ou tem o conhecimento para a prática de determinado ato, que ela não tem o conhecimento, a aptidão para a prática de determinado ato, aquele ato poderá ser considerado um ato inexistente ou um ato nulo. A exemplo disso, nós temos o exercício de funções, de cargos, como os magistrados, os servidores públicos de uma forma geral. A competência, ela vai trazer para o magistrado a aptidão para a análise e o julgamento de uma demanda. Para o promotor, para um promotor de justiça, traz a ele também a aptidão, traz a ele esse atributo e essa responsabilidade para a prática de determinados atos no processo. O defensor público, então, para cada ato a ser praticado, terá a pessoa específica para aquele ato. Então, se o juiz ele pratica um ato que não está determinado em lei, aquele ato dele será nulo ou será anulável. E assim em várias funções, tanto no mundo jurídico como também em atos ou atos de executivo, ato de legislativo e assim por diante. Então, a competência é aquele poder que a lei vai atribuir a determinadas pessoas para o exercício de cargos e de funções ou de desenvolvimento de tarefas. E a capacidade? O que é a capacidade? A capacidade, ele é um atributo inerente a todos. Todo o ser humano, ele adquire a capacidade com o nascimento. E o que é esse atributo? Essa capacidade de adquirir direitos e também de contrair deveres e obrigações. Contudo, essa capacidade, ela sofre determinadas limitações. Então, algumas pessoas têm essa capacidade limitada ou restringida pela lei. Por quê? Porque determinadas pessoas precisam de proteção. Então, elas não terão aquela capacidade plena para todos os atos da vida civil. Essa capacidade, ela será profundamente estudada lá no Direito Civil 1, quando o professor vai trabalhar com o quê? Com a capacidade de fato, a capacidade de direito, a capacidade de gozo de determinados direitos. E a exemplo dessa capacidade, dessa limitação de atuação ou da prática de determinados atos na vida civil, nós temos aí exemplo, nós temos os menores, não é? Que para a prática de determinados atos, e é aquele menor de 16 anos, ele terá que ser representado pelos seus pais, pelo seu genitor, pelo seu curador ou seu tutor, não é? E temos também aquelas situações
das incapacidades causadas pelas deficiências, as deficiências severas. Quando aquele deficiente, ele também vai precisar de ser representado. Por quê? Porque ele não tem discernimento para buscar determinadas proteções. Então, a lei vai ampará-lo. Então, a capacidade, ela poderá ser uma capacidade plena ou uma capacidade restringida pela própria lei. Então, era o que hoje nós tínhamos para abordar, para estudarmos juntos. Eu espero que vocês tenham compreendido, mesmo que de uma forma bem sucinta, esses elementos que foram objeto de nossa abordagem de hoje, mas fiquem atentos. Por quê? Porque a todo momento estes elementos estarão presentes no seu curso, durante o seu curso, nas mais diversas disciplinas. Que todos vocês fiquem bem e que brevemente nós retornaremos aos nossos estudos. Então, eu os aguardo na nossa próxima oportunidade. Fiquem todos bem e muito obrigada por participarem comigo desses estudos de hoje. Beijo a todos.